Fala galera, beleza? Boa noite a todos. Para quem ainda não me conhece, sou o Sami, eu sou o criador aqui do Softball Brasil. E para dividir a bancada comigo essa noite, eu vou chamar ele. E aí, Rondinha? Fala, Sami. Boa noite, galera. E para Tô bem. abrir no nosso left, a gente chamou ela, Tsuane. Oi. Oi. Ai, meu Deus. Tudo bem? E... Tudo bem, Honda Sami? Oi, pessoal. Não é nada mais justo do que começar pelo começo, né? Claro. Então, como é que foi o seu início no soft? Você lembra? Sim, lembro. Eu jogo no Central Glória, né? Para quem não sabe. Eu comecei relativamente tarde no soft, minha carreira, né? Vamos dizer assim, foi com 9 anos de idade, um pouco talvez mais tarde do que a maioria das pessoas, né? Que são das antigas aí começam. Mas eu lembro que eu não tinha nada a ver com soft, não conhecia o clube, na verdade estava lá um pouco por acaso, vamos dizer assim, meu tio foi presidente muitos anos do CG, e daí a gente foi lá num evento para prestigiar, né, esse evento era um Dokai, acredito que tem aí um Dokai na maior parte aí dos clubes pelo Brasil inteiro, que é a tal da gincana japonesa, né. E daí eu lembro que eu estava nesse Undokai, tem várias brincadeiras com premiação, e lembro que tudo que eu entrava para brincar, como eu sempre fui muito rápida, né, eu acabava ganhando todas as provas. Até que teve uma das meninas que, inclusive as meninas do soft, né, já estavam lá, a maior parte das minhas amigas que jogam até hoje, estavam lá brincando também. E nesse momento, uma das pessoas que entregava a premiação falou assim: não aguento mais te trazer aqui para ganhar prêmio, você vai jogar soft. E eu lembro que a minha mãe estava do lado, né? E eu olhei assustada para minha mãe e falei assim: mãe, o que é soft? É de E comer? ela olhou assim para mim: eu não sei. E daí eu lembro que no final teve aquela demonstração que o pessoal costuma fazer do esporte. E daí, como sempre, desde criança, sempre gostei muito de esporte de maneira geral, brincava com os meninos na hora do recreio de futebol, tudo que era coisa com bola eu me envolvia. Aí eu topei começar. Aí foi indo. Na verdade, o pessoal no início nem não botava muita fé em mim, porque achavam que eu era meio fresca e tudo mais, e no fim deu no que deu. Tô Até aí há hoje, 20 né? anos já. Tô até hoje. Bom, e explica uma coisa. Tem muita gente que fala que sente que um momento que assim, as coisas pararam de ser a brincadeirinha com terra pra ser sério. Você teve esse Uhum. momento ou foi tipo natural? As coisas só foram acontecendo e tá pau. Olha, eu acho que foi um pouco natural para mim, porque eu sempre, desde criancinha, fui uma pessoa muito competitiva. Então nunca importou muito assim para mim se era um jogo na hora do recreio, do intervalo, ou se era uma disputa na escola, ou se era o soft. Eu nunca gostei de perder. Então, né, quem Ó, que gosta de perder, enfim, mas eu sempre queria ganhar, né? Então, eu acho que desde o início eu entrei com aquele sangue nos olhos, assim, óbvio que depois que a gente sai do futebol e passa a ser mirim, né? Que na minha época era mirim ainda, não era esse sub-13, sub-15, que eu até me perco hoje para entender como é que funciona. Mas eu acho que a hora que eu passei pro mirim foi um pouco mais, assim, de cair na realidade. Mas eu acho que desde o começo, desde que eu era futebol, eu não lembro, assim, de jogar um jogo de qualquer jeito, nem misto, nem nada que eu fosse jogar. e teve um momento aí da sua vida que você teve uma vida dupla, assim, agente dupla. Era Hum, o pé na terra e o pé na passarela, né? Como é que foi essa fase da sua vida? nossa, verdade. Na verdade, sim, antes de começar a jogar soft, eu tinha, vamos dizer assim, entre aspas, uma carreira de modelo. Na verdade, sim, eu não era super modelo, mas assim, como várias crianças da minha idade na época, eu pensava em ser modelo, em ser atriz, em desfilar, em tirar foto, fazer comercial, essas coisas. E eu fiquei um tempo fazendo isso até entrar no soft. Aí chegou no momento que eu tive que optar, né? Porque eu sempre estava final de semana no campo, dia de semana eu tinha que estar treinando, então não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Em os outros horários eu tinha que estar estudando. Mas daí eu acabei optando pelo soft, obviamente. E depois, quando eu tinha mais ou menos 18 anos, eu tive a oportunidade de participar de um concurso de Miss. Só que era um concurso de Miss Nikkei, então da parte oriental, né, mesmo.
mestiça, japonesa, enfim. E eu lembro que eu fui representando Curitiba no Miss Nikkei Paraná a pedido de um pessoal do Nikkei Clube de Curitiba, que eles tinham que mandar uma representante, eu acabei indo representando Curitiba. E depois eu acabei ficando lá em segundo lugar, né, primeira princesa nesse concurso, eu fui obrigada a ir no concurso nacional, que era em São Paulo. No Festival do E eu Japão, né? lembro que na época, isso, no Festival do Japão que acontece em São Paulo. Eu lembro que eu fui obrigada a ir porque se eu não tivesse presente nesse concurso, eu tinha que pagar o equivalente na época a 10 salários mínimos de multa. Pô, Bastante. Isso foi que em isso? 2009. É. E Nossa. daí, bem na época, eu tinha passado na minha primeira seleção de adulto. Pensa, né? Quanto tempo atrás? 11 anos atrás já. Tô meio Não velha entrega também. idade, não entrega idade. É verdade, verdade. Tentar acreditarem nessa minha carinha aqui de 20 anos, de 18. Que todo mundo acha, né, que eu tenho. Mas enfim, nessa época tinha os treinos da seleção também, que acabaram conciliando com esses concursos. E foi muito difícil, porque daí eu tinha que viajar. Eu lembro que nesse concurso nacional tava tendo treino, era um feriado. Eu tinha treino em Maringá no dia. E eu fui pro concurso com uma mala e fui com uma outra mala que eu ia sair de lá assim que acabasse correndo para ir pros treinos de soft em Maringá, direto de São Paulo para Maringá. E foi até engraçado assim na época, porque eu era baixinha, né? Sempre fui baixinha e era a número 1 ali, sempre dos concursos que eles fazem por ordem de tamanho. Nas duas ocasiões eu era número 1. E eu lembro que no meu corpo, assim, tinha marca, né? Fora os roxos normais que a gente tem pelo corpo, e todas as meninas têm por aí. Eu tinha muita marca de shorts, porque a gente treinava de shorts. Então, né, ficou aquela coisa maravilhosa, assim, Miss de Shortinho. desfilar com marca de shorts, com roxo. Eu lembro que na época eu não tinha feito nem a unha para ir pro concurso. Chegou lá na hora, eu lixei com a lixa que eu tinha na bolsa, passei uma base e era isso, né? Não dava para ter tudo ao mesmo tempo. E daí foi essa loucura, assim, de troca de um lugar para outro, mas foi legal, foi uma experiência boa. Falando sobre seleção, você descobriu na seleção que você sabia bater do outro lado, né? Que você é destra. Eu sou destra. Tô Sempre fui adorando a destra cara para as dela. pessoas que. Para as pessoas que acham que eu sou canhota, na verdade eu sou destra, eu bato de destra. E eu tive que aprender na marra a bater de canhota. Ô, louco. Porque teve uma seletiva, essa seleção de 2009 foi uma seletiva bem grande. E eu lembro que uma das coisas a gente tinha que fazer banto lá na seletiva e eu me meti a besta, né, de fazer banto de canhota. E no fim fui passando as seletivas até que chegou no final e eu entrei. Aí quando eu entrei, o auxiliar técnico e o técnico, na época o auxiliar era o Barão e o técnico era o sensei Serginho, né, de Maringá, que hoje não treina mais as meninas lá. Mas eles me falaram, você entrou, mas você entrou como canhoto? Você não entrou como destra. Só que, né, eu não era canhota, eu era destra. Como é que eu vou, né, para uma seleção sem saber bater de canhota? Esse é o Aí famoso dá-lhe quando a gente treinar e mente no aprender. currículo, né? Exatamente, né? Você se vira nos 30, né, para desempenhar alguma coisa, para correr atrás aí do que você garantiu que sabia fazer. Nossa. E daí foi tudo muito rápido, assim. Foi difícil na época, eu tive que assistir muito vídeo. A ideia principal era fazer aquele slapping, né? Aquele surapo, assim, que chamam aqui. Porque, como eu era rápida, acho que eles queriam aproveitar essa questão justamente da velocidade. Esse eu acredito até hoje que foi um dos motivos pelo que eu passei na seleção naquela época. Mas, enfim, no fim acabei adotando, fiquei muitos anos tentando bater só de canhota também. E hoje em dia eu alterno alguns campeonatos como destra, outros canhota. Mas você tem uma história muito boa. Eu fiz questão de separar essa. Que vocês faziam suplementação de sustagem com leitinho. Como é que é isso? Nossa, verdade. Verdade. Gente do céu, é verdade isso. Em 2009, mal se falava, né, em suplementação. Graças a Deus aí a nutrição evoluiu muito ao longo dos últimos 11 anos, pelo menos. E na época eu cursava nutrição,
Então eu sabia muito do básico. Eu lembro que vieram me pedir sugestão, né, do que levar, do que podia ajudar, na época, enfim. E a única coisa que eu sabia e que me deram a opção na época foi sustagem. Ô, Então louco. todas as meninas levaram um pote, aquele sustagem mesmo, Aham. e a gente levou sustagem, leite ninho e sucrilhos. E basicamente essa era a nossa assim, alimentação a mais para nos manter firmes em pé. É Meu engraçado, né? Porque Deus. sustagem, leite ninho é uma coisa que aí um monte de gente tem dor de barriga, né? Quando toma. E a gente usava como suplemento antes dos jogos. Eu lembro que isso foi um problema na época. Muita menina não conseguia tomar, falava que sentia dor de barriga e tal. Mas era o que Nossa. a gente tinha. A Venezuela era um lugar super legal de jogar assim, mas a questão da comida era uma coisa bem complicada, assim, pra gente. A gente acabava comendo muito mal mesmo. As meninas passavam mal por conta disso também. Bom, mas assim, ó, Enfim. no começo E do falando em programa. suplemento, Ah, até pode falar, pode falar. teve. Falando, só contar uma história engraçada que eu tinha certeza que uma hora ia acontecer isso. A gente, ao longo dos últimos anos, desde da Dominicana um pouco pra frente, a gente tem o costume de levar muita suplementação na mala, né? Aham. De whey, creatina, vitamina, outros tipos de carboidrato, malto, enfim, a gente leva tudo o que a gente pode porque nunca sabe o que vai encontrar lá, né? Uhum. E a gente leva tudo isso em pó dentro da mala. Puta E merda. parece, juro, parece sim, sei lá, né? Cocaína mesmo, o negócio que a gente tá carregando. E já falando, né, o que parece mesmo. Mas dessa última vez que a gente estava no Equador, ano passado, que a gente foi para Nossa. Guayaquil, né, para Guayaquil ainda, a gente levou uma mala só de suplemento, Meu. fora os que a gente carregava na mala de todo mundo. E daí a gente passou chegando lá, e a hora que a gente chegou, foi quase o time inteiro mandado lá para a alfândega, sei lá como é que eles chamam naquele lugar, e todo mundo vai abrir a mala agora. Eu falei, meu Nossa. Deus, já até imagino o que que é. A gente foi abrindo, tentando explicar, né, que a gente era atleta, que a gente ia jogar, que era suplementação. E uma dessas malas que tava, e eles com aquele olhar meio desconfiado. Ah. E só que uma dessas malas que a gente tava com só de suplemento, a hora que a gente abriu essa mala, Puh. tinha vazado, acho que era a glutamina que tava meio aberta, que acho que tinha sobrado do Canadá e a gente tinha levado. Só que provavelmente não aguentou na viagem e aquilo explodiu dentro da mala. E a hora Pô, que a gente abriu a mala, acho que foi uma das primeiras a serem abertas, voou aquela nuvem de fumaça branca, assim, juro. Quem tava lá pode não. contar também. Mas era Nossa. pó pra tudo quanto é Caraca. lado, assim, na mesa. E tudo, assim, com pó branco espalhado. Sujou a mesa, sujou o Eu. chão lá, foi uma bagunça só. A Eu gente tô, dava risada, né, de que a gente vai fazer. eu tô Depois teve que ir imaginando os pro guardinhas alojamento lá querendo limpar prender tudo. vocês. Exatamente. Não, mas isso era fato que uma hora a gente ia ser parado por causa disso. A gente, às vezes tinha menina que levava no saquinho plástico, assim, sabe? Transparente, só o pozinho branco, Meu Deus. porque os potes, assim, eles ocupam muito espaço, né, dentro da É. mala. Então a gente colocava tudo em saquinho, assim. Então ficava um negócio bem característico, né? Mas, enfim, faz parte aí. Bom, no começo do programa eu falei sobre soft misto e Aham. saudades do Acaba, se alguém estiver me ouvindo. Mas a Saudades. Muitas Suane tem saudades. umas histórias muito boas, cara. E uma confusão que ela arranjou no campo, que por causa de um coque, cara. Como um coque. Eu espero que O seja por causa disso, né? quê? Porque eu cheguei nessa conclusão que era por causa do coque. Eu espero que seja por causa disso. Meu Deus, conta pra gente como é que Então, foi essa história, pelo amor de Deus. então, para quem conhece o Acaba, sabe que é um torneio de soft misto, né? Então joga homem, mulher, todo mundo junto. Mas justamente por conta disso, existem uma série de regras que são impostas É para regra os de homens, proteção, né? né? Principalmente para proteger as meninas que estão jogando. Então, de Uhum. não poder bater forte em menina, de não poder fazer banto, por exemplo, né? Porque na teoria Homem, eles né? correm muito É. mais, homem corre muito mais do que mulher, de não poder tirar toru e esses tipos de regrinhas para proteção das mulheres. E teve uma época que eu era muito acostumada a jogar com coque no cabelo. E eu Aham. fui bater
nesse torneio aí, como era rapidinho, às vezes eu fazia banto, mesmo como o Sami já comentou, né, lá no A início. maldade contra os gordinhos. É. E daí a gente tava jogando contra um time que eu acho que não conhecia, assim, muito a gente, né? Porque a gente joga contra times mais variados possíveis, de universidade, Todos enfim, os níveis todo tipo possíveis, de... né? todos os níveis possíveis. E nesse momento eu fiz um banto e saí correndo pro Fasto, e um menino que tava jogando nesse outro time saiu correndo lá do lefto, Nossa mas Senhora. correndo mesmo, gritando com os juízes e falando que eu tinha que ser alto, falando, tem que ser alto porque o homem não pode fazer banto, o homem não pode fazer banto. E daí ninguém entendeu o que eu tava falando. Aí eu também, sem entender, ali parada no Fasto, daí alguém gritou, acho que alguém entendeu dentro do bench que ele tinha, tava dando a entender que eu era um homem, e gritou assim, mas ela é menina! E daí nisso foi aquela risada dentro do campo, e o menino, coitado, eu fiquei até com pena, não sei se eu tava mais com pena dele ou de mim, ele não sabia onde enfiar a cara com vergonha e me pedindo desculpas. Porque ele tinha me confundido com o menino. Que fase. Olha o nível das Coisas que pessoas. acontecem, né? Bom demais, Eu já cara, tinha que passar por isso. A Sony gosta de dar muita emoção nos jogos, assim, tipo. E aí, isso normal. vale tudo. Até dar trombada em amiguinho e dar rasteira. Como é que é isso? Olha, teve uma época que isso acontecia todo o campeonato. Como? Teve, já fiz isso com a minha irmã, já derrubei ela no chão e fiz ela desmaiar no meio do campo. Ela jogava de secando, eu de centro, eu saí correndo pra pegar a bola, dei um peixinho e dei uma rasteira nela, ela caiu com a cabeça no chão e desmaiou. Meu Deus. Teve outras vezes trombada, assim, acho que é normal até, eu trombar e derrubar outras pessoas dentro do campo. Normal. Aconteceu também de lana. Teve uma vez numa final, há muito tempo atrás, contra o Nikkei, acho que foi até. Eu tava na defesa e eu tava de centro e eu acabei entrando no secando pra matar uma menina que tava correndo de lana do Fasto pro secando. E eu lembro que ela usava aparelho, era a Ju Ishizaki até, coitada. Desculpa, Ju. Eu pedi desculpa na época e peço desculpa até hoje, porque foi tenso. E eu peguei, eu acho que como eu tava na corrida, né, eu sou meio durinha assim também, então eu faço tudo meio duro. E aí eu peguei e dei o tate, mas acho que eu dei o tate com tudo e acertou na boca dela. Meu Deus. E assim, o aparelho, assim, grudou tudo no dente e tal, sabe? Não conseguia nem tirar os lábios, assim, do aparelho no dia. Aí teve que ir pro hospital. Teve essa, teve uma mais recente também que eu tava, acho que de centro, a Ritominha tava jogando de laito e tava numa final também de Campeonato Brasileiro, naquele momento tenso do jogo, né? Que tinha lana secando e tudo na hora. E não sei se foi um lana, se foi um furai, o que aconteceu, que no fim a Ritominha que acabou pegando e eu cheguei perto, porque eu chego perto, né, pra fazer uma caba ali, caso a bola escape, enfim. E eu continuei correndo, ela continuou correndo assim, em direção à lana, porque tinha lana, e eu saí correndo, não sei porquê, do lado dela. Não sei e porquê, passei ótimo. a perna nela. Não sei, tem coisa que a gente faz, né, que a gente não sabe porquê. Depois que eu fiquei pensando. Mas nesse momento eu passei a perna assim nela, correndo do lado, e ela caiu assim com tudo, que tinha acabado de pegar a bola com tudo, com as mãos assim pro chão e deu um peixinho assim. Coitada, eu não sabia se eu dava risada na hora, se eu ajudava ela a levantar, eu fiquei com consciência pesada e tinha lana ainda, ela teve que levantar super rápido, né, porque a menina tava correndo. Então eu queria. Eu separei esse lance mais bizarro para este momento. Porque. Qual lance? A Tsune matou uma bola de cabeça e jogou pra Hitomi, assim, é verdade esse lance aí? Nossa, é verdade. É verdade. Ó, a bola veio lá. Eu não lembro. Eu não lembro que campeonato que foi isso. Mas eu lembro que a gente tava jogando contra o Nikkei. E a Thaís Nagano foi lá e deu uma porrada no centro. Eu tava jogando no centro. E naquela hora, sabe aqueles lane assim que vem que se você pular, você não vai conseguir chegar na bola, se você ficar pra trás, você vai tomar um lé e você fica naquele desespero de um segundo que você tem que pensar o que tem que fazer. Aí eu falei, eu vou, sei lá, vou tentar abafar a bola de algum jeito. E nisso eu levantei os dois braços assim e tentei fazer assim pra abafar a bola, tentar pegar no sei lá o que passou na minha cabeça também na hora. E nisso a bola bateu no chão assim, foi tipo
um chotubando, assim, né, que falam. Aí pegou já direto na minha cabeça aqui, ainda bem que eu tava até de viseira, mas pegou direto na testa e voou até o Laito. E ela tava, a Ritominha tava longe, e ela pegou, assim, a bola e segue o jogo. E todo mundo preocupado, né, se eu não tinha desmaiado, o que tinha acontecido, porque fez um barulhão, assim, na hora, sabe? Bola de couro, né? Mas, né, bola de couro. Meu Deus. Tudo pelo time, né? Boa! Bom, e Tsuni, aqui no Softball Brasil a gente também tenta entender um pouco do lugar, a região que cada convidado aqui atua, né? Sei lá, você poderia comentar como que é Uhum. o softball aí em Curitiba e até um pouquinho aí do Central Glória, de repente? Porque pelo que eu entendi, ele não é um clube que funciona muito parecido com os convencionais. Ou tô enganado? Não, ele é um clube bem tradicional, mas é um pouco diferente em termos de estrutura, assim, vamos dizer, né? Vou começar falando um pouco do CG, que é Uhum. onde conheço mais, né? Que estou há mais tempo. Aliás, que eu tive a minha vida inteira. Mas o CG é um clube muito, assim, tradicional no sentido de famílias. Então, quem mantém o clube hoje são as famílias, Aham. né? Não é um tipo de clube que a gente paga mensalidade. Na verdade, até tem uma mensalidade por família, basicamente, só que é assim, não é obrigatório você pagar essa mensalidade. Até porque a gente acaba não tendo uma estrutura muito grande, os campos que a gente usa são municipais, né? Apesar da gente pagar uma taxa também mensal para utilizar. Os técnicos, eles não são pagos. Todos os técnicos que atuaram até hoje dentro do CG, eles são voluntários, o que é uma coisa boa, né, por um lado, porque realmente você tem ali dentro pessoas que realmente amam o esporte, que dedicam tempo, e isso não é fácil. A gente tem muitas pessoas dentro do clube que ajudam o negócio a acontecer. Então, a nossa forma de arrecadação é principalmente através de eventos Vocês do fazem um próprio rangão clube, bonito, de viu? bazares. Oi? Vocês fazem uns rangão bonito, caiu, ficar mandando, cara. Que ódio. Também. Sim. As nossas mães lá no clube, elas são fantásticas, assim, né? Eu sou até suspeita para falar, mas acho aí que é uma das melhores comidas aí que a gente tem no Brasil inteiro. Então, eu acho que todos os clubes, na verdade, passam por uma situação difícil, hoje em dia, no sentido de tentar manter o esporte, né? Porque é uma coisa que veio para o Brasil culturalmente, principalmente. Então, se a gente não mantém essa cultura tão forte, parece que as coisas elas vão se perdendo, né? Uma das formas da gente ter o soft e o beisebol é através dos clubes hoje. Mas, assim, hoje em dia tem uma geração tão diferente, né? Antes, acho que, não sei se a gente não tinha, acho que talvez até tivesse outras opções de distração, mas não é que nem é hoje, com a questão da internet, né? Enfim, então você precisa de muito mais coisas para manter as crianças ali. Então, eu vejo que a gente às vezes está perdendo muito em questão de categoria de base aí pelos clubes inteiros, Nossa, que eu isso é. penso que hoje é o principal, né? Onde a gente deveria talvez ter um olhar mais cuidadoso, investir mais nesse sentido, para que a gente mantenha aí o futuro do soft por muito tempo. E no CG, o trabalho que a gente tem feito é justamente esse, tentar investir mais nas categorias de base. Então, a gente até conseguiu, graças a Deus, trazer um técnico lá do Japão, né, naqueles programas. Então, pela primeira vez, veio um técnico para o CG também. E ele que estava ajudando, junto com outros senseis também, voluntários, a tocar essas categorias mais novas. E é uma coisa que a gente tem tentado investir, já que hoje a gente só tem o time do adulto, até ano passado, pelo menos, a gente só tinha um adulto, sub-19, e ia meio catando as categorias de baixo. Hoje em dia no soft é assim, né? As categorias de baixo acabam jogando para as de cima e assim vai. Aqui em Curitiba a gente tem 2 times de softball, praticamente, que é o Central Glória e Uniquei, né, de Curitiba. E de beisebol tem tanto o Nikkei quanto o Paraná Clube, que na verdade hoje chama Pinheiros, né? Trocou o Pinheiro. nome. E em questão de. A gente até tentou montar um time de beisebol no CG, mas é muito difícil, né? Das categorias menores, porque realmente falta gente, falta criança. Né? Não é todo mundo hoje que se interessa. E eu acho que uma das formas que a gente pode ajudar um pouco nisso também é esse pessoal que já jogou, né? Que é mais das antigas, que já foi atleta, tentar trazer um pouco mais os filhos para participar do clube, né?
Também acho que ajudaria bastante nesse sentido. Bom, em questão de campos, a estrutura, todo mundo sabe que aqui em Curitiba ela é um pouco complicada. Os 3 clubes que tem, eles dividem os 4 campos que existem em Curitiba. Tem também lá dentro do Nikkei, né? Mas basicamente lá no CG a gente tem um campo só para todas as categorias, futebol, sub-13, sub-15, sub-17, sub-19, adulto. Então a gente faz o rodízio entre isso e, enfim, acho que a gente consegue manter muito mais pelo amor, né, que a gente tem pelo esporte, pelo clube, pelas famílias e por essa família, né, grande que a gente tem, do que necessariamente por estrutura, assim. Então, é um trabalho bem legal que tem sido feito aí ao longo de muitos anos. E eu admiro muito isso. Poxa, que bacana, né? Um show de bola. E, Sim. assim, Suane, você até tocou em alguns pontos legais, até mesmo a relação, de repente, de pessoas que já jogaram, trazer as crianças para os clubes e tudo mais. E aí eu vou direcionar, talvez, assim, mais para o universo feminino mesmo, né? Quer dizer, a gente tem muita dificuldade até de conseguir atletas, mesmo assim, dando um panorama do beisebol, que tem uma quantidade um pouquinho maior, talvez, né? E aí, se a gente for pegar proporcionalmente, é claro que o soft também vai ter essa dificuldade. Mas especialmente meninas, o que você acha que também poderia ser feito para que o soft aterrizasse mais, sabe? A gente tivesse uma inclusão a mais aí das meninas. E também, deixa eu só adicionar uma coisinha só, desculpa. Se você também pudesse contar Não, também pode falar. do seu lado, como mulher, assim, né? Tipo, pô, tá jogando pela seleção, tem todas aquelas conquistas, mas, de novo, quando a gente compara com o masculino, é sempre mais difícil, é sempre, né, mais Com complicado. certeza. E eu imagino também que uma conquista também deva ser até muito mais legal, né? Quando você olha ali para todos aqueles desafios vencidos. Então, você poderia equilibrar um pouco Sim. dessas duas coisas? O que faz para a gente recrutar mais meninas e também sua visão aí como atleta, mulher, né, no esporte. Tá. Realmente todo mundo sabe da dificuldade que a gente tem. Vou falar um pouco da questão da seleção, porque é o que acaba ficando mais evidência, até se a gente for pensar em termos de comparação, né, com o beisebol. A impressão que eu tenho é que a gente precisa primeiro demonstrar e redemonstrar e demonstrar muitas vezes o nosso valor para começar, né, ter um pouco mais de incentivo nesse sentido. Acho que ano passado a gente deu um grande salto nesse sentido de visibilidade, mas muito assim por conta das meninas que estão ali, né? Pela paixão que todo mundo tem e a gente correu atrás de muita coisa, né? As coisas não caem do céu ali pra gente, tudo a gente vai atrás mesmo. E por dedicação, né? Enfim, que a gente tem, a responsabilidade que a gente sabe que a gente carrega, não só dentro do campo, mas fora também. Então, tudo parece que é um trabalho dobrado e triplicado ali no meio. Mas, assim, pensando no que você perguntou, né? Que é uma pergunta difícil também, da relação de mulher. Né? A gente sabe que mulher sofre, não é uma coisa do softball só. O esporte no feminino Brasil, sofre como o geral, esporte feminino sofre muito. Sempre tem aquela questão, porque não é tão legal, às vezes, quanto o esporte masculino, não é tanto de alto rendimento. Então, eu penso que mais do que uma coisa local, é uma coisa estrutural, mas do país inteiro. Eu acredito que outros países devem ter esse tipo de problema também, mas eu penso que deveria existir, não só no soft, mas no Brasil inteiro, um tipo de reforma que visasse mais essa questão do esporte. A gente sabe que esporte é capaz, sim, de mudar a vida de muitas pessoas, né? Então, trabalhar um pouco mais nesse sentido de tanto de inclusão, quanto, por exemplo, vou dar o exemplo dos Estados Unidos, né, que é uma baita potência em todos os esportes, e mesmo em nível universitário, seja de mulher ou seja de homem, são estádios que lotam, são transmissões que acontecem na ESPN, então é uma coisa que eu vejo que é muito mais cultural, sabe? Então elas sabem que hoje o fato de eu jogar bem, de eu jogar um esporte, eu consigo ter, por exemplo, uma bolsa em uma universidade, isso consegue mudar de alguma forma o meu futuro. É uma coisa que a gente já não enxerga tanto aqui, né? Parece que tem até um ponto na vida, que é a época que a gente vai fazer vestibular, que a gente tem que optar, né? Ou eu treino em alto rendimento, ou eu vou estudar, porque eu não posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou porque o esporte, de alguma forma, a gente acaba pensando assim, que vai atrapalhar na minha carreira profissional, que infelizmente a gente não consegue
ter alguma coisa vinda do esporte. Hoje tem muitas meninas que vão para os Estados Unidos, né? Mas é uma coisa que não está disponível para todo mundo hoje aqui. Então, assim, eu acho que precisa mudar muito o olhar. É óbvio que é uma coisa que possivelmente vai levar tempo, né, para se mexer estruturalmente nisso no país, né, tentar valorizar mais os atletas de uma maneira geral. Acho que com isso o esporte feminino ele cresce também, porque você vê as pessoas se motivando até para treinar, para ter alguma coisa a mais na vida também, porque é uma das formas de oportunidade, é uma abertura de portas, né, e também um pouco da nossa mentalidade, né, de vocês homens, enfim, de estar prestigiando um pouco mais, vendo irmãs de vocês, vendo sobrinhas, vendo filhas, vendo amigas, e tá levando um pouquinho mais desse conteúdo aí, que é o que vocês já fazem na página, que eu admiro bastante, mas tá colocando a gente, todo mundo, né, um pouco mais em visibilidade. Mas eu acho que são vários pontos aí que precisam dar em conjunto para a gente, de fato, ter uma melhora aí em todos os níveis, seja mulher, seja homem.